Chega junto que eu vou lançar a braba. Virou guerra, bate-boca público entre dirigentes de Flamengo e Atlético Mineiro ganha as redes sociais às vésperas da Supercopa do Brasil. Clube pode dar pernada em rival e contratar zagueiro que não atua há quase um ano. Dirigentes retomam o interesse em goleiro da Europa. E volante diz não ao Mengão. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação? Assista o vídeo até o final. E mais uma vez, Gabigol foi decisivo para o Flamengo. Em uma partida que o rubro-negro não estava atuando bem, diante do fraquíssimo Audax, Gabigol, já nos acréscimos do primeiro tempo, marcou um golaço. Inclusive, quem quiser conferir a minha narração, é só ir na minha fanpage no Facebook, ou então no Flazoeiro TV, onde eu estou com esse projeto maravilhoso com Guilherme Flazoeiro, Rafa Melo, Wesley Ramon e Fernando Gil e conferir. Mas o Gabigol, que há algum tempo estava devendo para a torcida, deixou o seu gol diante do Audax, um golaço com chute colocado, ele pegou de chapa e sem ângulo, e este foi o 106º gol dele com o manto sagrado. Na partida em que ele completou 150 jogos desde que chegou ao clube. Ao todo, também foram 34 assistências. Desta forma, Gabigol tem 140 participações diretas em gol, ou seja, quase uma participação direta por partida. Vale destacar que o atleta acaba prejudicando o Flamengo, não ele, mas com as suas seguidas convocações, que aconteceu no ano passado. Para se ter uma ideia, Gabigol disputou apenas metade dos jogos do Flamengo durante o Campeonato Brasileiro. E foram vários os desfalques e também houve situação de lesão, além daquela questão que envolveu o fato de que ele se recusou a se apresentar a uma partida com o Coritiba pela Copa do Brasil no início do mês de julho, que causou um desconforto gigantesco dentro do clube e até mesmo insatisfação por parte da torcida. A verdade é que neste início de ano houve quem defendesse a sua barração para a manutenção de Pedro entre os titulares. E ele começou com Pedro diante do Audax, os dois atuando juntos no ataque rubro-negro. E você, o que acha? Para você, Gabigol vai retomar em 2022 aquilo que ele fez, por exemplo, em 2019? Ele que também foi artilheiro do Flamengo no ano passado e acabou também se tornando artilheiro do Brasil, se somados os gols pela seleção brasileira. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador. É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Thiago Mendes disse não ao Flamengo. Pelo menos essa é a informação trazida pelo Ekren Konur, o jornalista radicado em Londres, que trabalha aí para os principais portais envolvidos no mercado da bola e é tido como um dos grandes especialistas em transferências europeias. Segundo o jornalista, o jogador brasileiro que chegou a forçar a barra para tentar deixar o Lyon na janela para transferências internacionais no mês de agosto, desta vez, apesar dos contatos do Flamengo para saber do seu interesse, não quer deixar o Lyon. E justamente pelo fato da saída do Bruno Guimarães, apesar de o Lyon ter usado parte dos 45 milhões em que o atleta foi negociado para fazer a reposição no elenco, Thiago Mendes acredita que agora a disputa pela vaga está em aberto e ele pode sim conquistar a sua titularidade. Dessa forma, sendo mais interessante ele permanecer na Europa do que retornar ao futebol brasileiro. Com isso, o Flamengo, que busca um jogador para a posição, busca a contratação de um volante, não deve insistir na contratação do Thiago Mendes. Lá em agosto, o Flamengo tentou contratar o atleta, no entanto, o Lyon, na pessoa do manager Juninho Pernambucano, acabou dificultando as conversas e relutando para ceder o atleta. O Flamengo que desejava a contratação do jogador por empréstimo com um valor fixado para a sua aquisição em definitivo. E você,
o que acha? Para você, foi melhor assim o Thiago Mendes não vir? Você lamenta? Ou ainda você acredita que o Flamengo não precisa contratar um jogador para a posição? Não seria prioridade hoje a contratação de um volante? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E ainda sobre o mercado da bola, o Flamengo que retomou o interesse pela contratação do goleiro Neto, do Barcelona. O próprio Barcelona, dado o interesse do Flamengo e de outros clubes, inclusive, da Europa, na contratação do atleta que completa 33 anos, agora em 2022, e é o substituto imediato do Ter Stegen, por isso acaba não tendo brecha na equipe titular do clube catalão, e o Barcelona, que passa por uma questão financeira, eu não diria delicada, porque é um clube rico, mas que está fazendo ajustes na sua folha salarial. E o goleiro Neto recebe nada menos que 500 mil euros mensais. O Flamengo havia declarado seu interesse na contratação do jogador, desde que, lógico, ele estivesse propenso a baixar consideravelmente o seu padrão salarial para se adequar à realidade orçamentária, não apenas do Flamengo, mas do futebol brasileiro. No entanto, o próprio Barcelona fechou as portas para o Flamengo e não estaria interessado na liberação do jogador, por entender que, em caso de uma necessidade de não poder utilizar o Ter Stegen, é um jogador de qualidade para ser o seu substituto imediato. Fato é que Neto tem contrato com o Barcelona até junho de 2023. O Barcelona que desembolsou 26 milhões de euros em 2019 para tirá-lo do Valência, da Espanha. A curiosidade é que ele foi o substituto do Diego Alves, quando este saiu do Valência para assumir o Flamengo em 2017. E o Flamengo acredita que agora, sem a concorrência da Europa, já que está encerrada a janela para inscrição de atletas nas principais ligas europeias, o Flamengo voltou a conversar e tenta a liberação sem ônus do jogador, com o Flamengo arcando aí com parte do salário, não podendo pagar o salário todo, e com o valor fixado. Hoje, o valor de mercado do goleiro Neto, segundo o portal Transfer Market, é de 4 milhões de euros. E você, o que acha? Para você, a despeito da situação envolvendo a própria comissão técnica, que reiterou que não existe uma urgência na contratação de um jogador para a posição. O Flamengo tem sim que buscar a contratação de um goleiro. Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora eu só viajo com a Editor, uma agência de viagens comandada por gente séria e competente. Qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, ou via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a Editor e ela com certeza terá um pacote feito sob medida. Mande um zap para o DDD 21 974 193 630 ou 977 347 762. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis. Editor, uma empresa cadastro nela, ó, pode botar fé. O Flamengo, que segundo o ficharres.com, estaria disposto a contratar o Musaki, o jogador que foi oferecido ao clube no mês passado e que também está na mira do novo rico brasileiro, o Botafogo, que está buscando se reforçar para o setor. E o Flamengo, dada essa necessidade de contratar mais um zagueiro, o Flamengo está sim procurando mais um jogador para a posição, está estudando esta possibilidade. Mas tem um porém, né? Musaki, que chegou a ser considerado um dos melhores zagueiros em atividade na Europa, ele que é ítalo-argentino, o atleta não atua há quase um ano. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 21 de março do ano passado. Ele que ainda no Milan, né, teve uma gravíssima lesão no ano de 2020, teve que passar aí por uma delicada cirurgia. Quando voltou, não conseguiu mais espaço, ele perdeu espaço durante seu período de inatividade. No início do ano passado, ele foi negociado a Lazio, foi liberado, inclusive sem ônus, pelo Milan, e também não conseguiu rodar no clube italiano. Com relação a esta situação, ele fez essa partida pela Lazio, teve também uma lesão, ficou afastado, e a verdade é que quando retornou,
Ele chegou a figurar no banco de reservas, mas não foi utilizado. Desde 1º de julho do ano passado, ele está sem clube, né? Ninguém que se interessa pela contratação do Musacchio. Ele que está às portas de completar 32 anos. E os seus agentes estão tentando buscar um destino para o atleta. Mas a situação realmente é difícil justamente pelo longo período de inatividade e não se sabe em que condições o jogador voltaria. O Flamengo estuda a possibilidade de fazer uma proposta com uma cláusula de desempenho, ou seja, o jogador só receberia salário caso ele demonstre condições de entrar em campo e poder ser utilizado. E ainda, né, a questão salarial escalonada com bonificações em caso de minutagem, ou seja, quantidade de minutos em que ele permanecer em campo e também número de partidas disputadas, o que eu acho que seria o mais sensato. Ele é um jogador de muita qualidade, bastante experiente, com extensa bagagem na Europa a nível de seleção, mas a verdade é que, do ponto de vista clínico, não se sabe, né, se ele voltará a jogar em alto nível e em que condições ele vai voltar a atuar. E você, arriscaria a contratação do Matheus Musacchio, né? Acha que o Flamengo deveria formalizar uma proposta ou é melhor deixar que ele vá para o rival Botafogo? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, promoção especialíssima na loja Nação Rubro-Negra da rodoviária do Tietê, ó, camisa número 1 do Mengão, rapaz, masculina, feminina e infantil, de 280 por R$ 199,90. Isto mesmo, R$ 199,90. O Júnior ficou maluco. Se você mora na Grande São Paulo, vá até o 2º piso do terminal rodoviário do Tietê e será muito bem atendido pela Fernanda, a Rayane, a Giovana ou então pelo Matheus. E não esqueça de dizer que você viu a promoção aqui no canal do Mauro Santana para garantir, ó, R$ 199,90, esse preço especialíssimo. Ou de qualquer lugar do Brasil você pode entrar em contato através do Zap no DDD 21 9986466665. Vou repetir, hein? 9986466665. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou. Mas corra, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, entrega em todo o território nacional. E a guerra foi declarada. Dirigentes de Flamengo e Atlético Mineiro agora batem boca de maneira oficial, com nota emitida pelos respectivos clubes e em público, utilizando as mídias sociais, fomentando ainda mais a rivalidade às vésperas da Supercopa do Brasil, confirmada para a Arena Pantanal, em Cuiabá, no próximo dia 20. Estaremos lá, hein? Ao lado do Mengão, levando a você todos os detalhes e também a melhor transmissão, desde que será o primeiro título do Mengão na temporada de 2022 pela Flazoeiro TV e também na transmissão na fanpage aqui do Mauro Santana no Facebook. Mas existem as questões que envolvem os clubes. Primeiro foi o Atlético Mineiro, que, através de seu presidente, emitiu uma nota oficial reclamando de diversos pontos e acusando a CBF de estar favorecendo o Flamengo, o que para mim é um grande absurdo, né? O Atlético Mineiro, né, querer afirmar que a CBF está favorecendo o Flamengo, depois do que aconteceu no Brasileirão do ano passado, pelo amor de Deus, né? Aliás, em toda a temporada do ano passado. É para rir, só se for. Mas Rodrigo Dunche de Abrantes, vice-presidente geral e jurídico, que interinamente ocupa a presidência, já que o presidente Rodolfo Landim está de férias, mas o Rodrigo Dunche, que é muito ativo nas redes sociais, ele fez a seguinte declaração: aqui a gente trabalha, não vive de mesada. Em alusão aos mecenas do Atlético Mineiro, que mantêm os altos custos do elenco caríssimo do departamento de futebol do Clube Mineiro. Ou seja, a troca de farpas tem sido gigantesca. Aliás, eu conversei com o Cacau Cota, o diretor executivo de Relações Externas, e o Cacau não tem dúvida nenhuma de que o Flamengo será a maioria, a torcida rubro-negra vai lotar a Arena Pantanal e vai garantir a maioria da presença com relação ao Atlético Mineiro. Aliás, ele foi taxativo. Em qualquer lugar, o Flamengo teria maioria. Talvez até mesmo em Belo Horizonte. Mas, e você? O que acha desta situação? Para você, isso serve para fazer a divulgação, a visibilidade da Supercopa do Brasil? Ou você acredita que isso pode ser nocivo, pode ser tóxico e até incitar a violência
entre os torcedores. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora, tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão! Mengão fez pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!